vamos apresentar uma história que ninguém apresentou dessa forma, né? Vamos usar essa facilidade de escritor, de formatar, de inventar personagens para explicar o que o autor quis nos dizer. E é interessante que dentro da literatura é sempre assim. Os autores, os grandes autores, sempre nos colocam num cenário. Como nós estamos num cenário aqui, o escritor, e quanto melhor ele traça um cenário melhor, ele primeiro nos coloca num lugar. Esse lugar que nos colocaram na história é São Petersburgo, nome de santo, certo? Na Rússia, onde o autor viveu alguns anos. E na Rússia vocês já imaginam aquela coisa do frio, aquela cidade maravilhosa, com palacetes, com museus. São Petersburgo, dizem que parece Veneza, que a gente vê na televisão Veneza, que tem uma parte que a água chega na porta das casas. Dizem que é uma coisa maravilhosa. Tanto é que o pessoal que tem dinheiro gosta de passar a lua de mel lá em Veneza. Mas às vezes não dá tempo nem de ficar olhando a beleza da cidade, né? Nessa época assim. Mas de qualquer forma acontece. Dizem que São Petersburgo parece Veneza. Os canais, né? Aquelas águas, aquela coisa ali. Então o autor nos colocou numa cidade dessa. O autor também fala do ano. Que ano? 1800, por volta de 1866. Aí vocês falam assim, bem, mas essa história é velha. Se a história é velha, e eu digo para vocês que estamos contando aqui, e ainda vamos se contar por mais 500 anos, ou mais, desde que a internet não destrua os leitores, vamos continuar lendo o livro, por 500 anos, certo? Mas o segredo não está no local, para vocês verem a importância do ambiente, né? Nos coloca numa cidade, nos coloca numa época, e as pessoas vão começar a se mover dentro desse cenário, e vão se mover nessa época. Aí vocês vão saber se interessa para vocês a história ou não, certo? Se fôssemos contar a história da neve, da Sibéria e das renas, você fala, vai falar de rena, fala do Papai Noel. Quer dizer, não ia interessar muito, mas nós vamos nos aproximando com o autor fala, olha, a história se dá numa época difícil em que a cidade já apresenta um grande desenvolvimento. São Petersburgo é a capital da Rússia nessa época, capital do Império Russo, por essa época. Ou seja, as universidades boas, todo mundo quer estudar em São Petersburgo. Então, se você tivesse um filho, se você é de classe média, se você é rico, já mandava os filhos para lá. Se é de classe média, se eu pudesse, eu mandaria meus filhos estudar em São Petersburgo, que lá está o caminho do sucesso. Se vocês quiserem imaginar, seria como alguém do interior de Minas vir para São Paulo, vir para o Rio de Janeiro. Mas São Petersburgo é mais encantador, a cidade mais encantadora. E era a capital do Império, certo? Então, o nosso personagem, que vocês não se preocupem com o nome dele, mas nós precisamos falar, que é um nome russo. Sim? Raskolnikov. Toda vez que fala um nome bem difícil, os outros eu vou traduzir para o português, mas esse Raskolnikov é um nome difícil. O primeiro nome dele é Rodion, mas não, o autor escreve o tempo todo Raskolnikov. Então vocês se virem com esse nome difícil, certo? Então o que acontece esse Raskolnikov? 23 anos, um sujeito alto, mais alto que eu, castanho, cabelos castanhos, olhos escuros, magro, bem mais magro que eu, e ele já se apresenta logo no começo da história, lá por volta de julho, em São Petersburgo, com roupas finas. O sujeito tem roupas finas,
Mas quando se aproxima dele, ele tem roupas finas, mas puídas, rasgadas, castigadas. O que você, como no desenho original lá do animal e dos perseguidores, você fala, poxa vida, quem é esse que se apresenta assim? E usando as roupas a miúde e as roupas rasgadas. Quer dizer o seguinte, que Raskolnikov veio para São Petersburgo numa situação favorável, em que tinha pai vivo, mãe viva e tinha um irmão. O pai morreu, ele que veio para a cidade estudar direito, e nessa época estudar direito era igual engenharia hoje, engenharia, direito e medicina. É como fazer medicina. Imagina o gasto para manter um filho na cidade, para fazer um curso de medicina, né? E lá estava o nosso personagem com as roupas já puídas e nervoso. O que caracteriza esse personagem é que é um sujeito jovem, mas meio nervoso, irritável. E quando se aproxima dele, ele é irritável porque ele não aceita a condição em que ele se encontra. E é interessante isso, juntando com os dias de hoje. Se você já teve uma vida mais ou menos boa e cai de padrão, você fica nervoso. Você não aceita. Quem sofreu aguenta mais e tenta melhorar, mas quem desceu é um problema sério. E esse rapaz andava nervoso porque ele desceu e não aceitava, certo? Ele desceu e não aceitava. Ele veio estudar direito, fazia uns trabalhos de tradução de texto, só que ganhava pouco. Ele falou, olha, merreca para mim não interessa. Largou. Dava algumas aulas para alguns jovens de russo, como alguém aqui dá aula de português, lá ele dava aula de russo, mas ele começou a dizer, eu não vou dar mais as aulas porque os alunos estão observando minhas roupas. Então abandonou. E como ele sobrevivia? A mãe, no interior, mandava uma mesada. E a mãe em dificuldades. E mandando esse dinheiro de 2 em 2 meses. E o cidadão achando pouco. E o que aconteceu? Quanto menos dinheiro, ele foi morando em pensões piores. A essa altura, quando começa o livro, ele está morando no 5º andar de um prédio. Lógico que nessa época não tinha elevador. No 5º andar, batendo a cabeça no teto quase. Ele alto, quase batia a cabeça no teto. E pagava uma mixaria naquilo. E a senhorinha, a mulher que era dona do local, cobrava lá uma quantia bem pequena e dava uma sopa, principalmente na época, uma sopa rala, né? E tinha uma empregada também que passava e limpava as coisas. O quarto dele era fácil de limpar, porque era 6x6, né? Tinha um sofazinho, uma mesinha, 3 cadeiras, só isso. Então essa moça que limpava o quarto dele chamava Nastácia. Já traduzindo, chamava Nastácia. Nastácia é uma pessoa do campo que veio para a cidade, gostava de conversar com ele. Mas o sujeito gostava de manter uma diferença. Ele estava pior que a Anastácia, mas ele se julgava superior. E a Anastácia, com paciência, falou, você não sai mais. Fala, não quero ver ninguém. E ele não saiu mais, por quê? Porque ele não queria descer as escadas, porque no 4º andar, a dona dos apartamentos morava no 4º andar. E sempre ficava, sabe aquelas mulheres que ficam olhando? Tem homem que faz isso também, né? Mas no caso era mulher. Fica olhando quem desce, quem sobe. E essa mulher ficava olhando. E ele ficava com vergonha, porque sempre que ele descia, ela saía. Onde o senhor vai? Ah, vou dar uma volta. O senhor não se esqueça que o aluguel está atrasado. 3 meses. Ah, mas eu vou trabalhar, eu vou pagar. Não acredito. E assim, mas ele não queria ser interceptado pela mulher. Ele disse, esse cara igual um gato. E saía à rua. Quando saía à rua, é interessante, porque
encontrava aquela cidade cheia de pobres, por essa época, nas ruas, gente pobre, gente que veio do interior querendo se dar melhor na vida, aquela coisa toda, e ele sai à rua, né? E também detesta aquilo. Imagina um intelectual, filho de uma família de classe média, numa situação daquela. Ele não aceitava de forma alguma. E o que piorava, e o que piora essas pessoas é que elas têm teorias na cabeça. Uma teoria dele era o seguinte, que alguns homens poderiam cometer algum delito e não deveriam ser julgados. Por exemplo, os grandes homens, como Napoleão Bonaparte, os romanos, os chefes romanos, praticavam a guerra, matavam gente, mudavam os estados e eram elogiados, e mudavam as leis e eram enaltecidos, tendo atrás de si milhares de mortes. Então ele defendia a tese de que os homens excepcionais poderiam fazer uma coisa excepcional e não ser julgado como um cidadão comum. Vocês veem por aí todos os dias, hein? Todos os dias. Então já estamos começando a nos entender, certo? Então ele chegou até a publicar um artigo no Jornal da Cidade com essa tese de que os homens extraordinários deviam ser poupados. Então esse era o pensamento do nosso personagem central, certo? Anastácia faz o trabalho, a senhorinha corre atrás dele para receber, e o dinheiro que não chega da mãe que está em apuros, a mãe, a filha do interior, e o cidadão reclamando da vida sem fazer nada. Qualquer semelhança com o que acontece hoje, um monte de gente de 20 anos, 25, que não está fazendo nada e querendo tudo, é mera coincidência. Mas o cidadão era especial e não podia se ver com aquelas roupas e não podia não ter dinheiro. E ele imagina que se ele praticasse um crime, ele não deveria ser julgado como os grandes homens. Só um parênteses da ciência atual, certo? A ciência hoje em dia mostra que o onipotente, ele se equipara com quem? Com Napoleão, com Nero, enfim. Mas não vê o tamanho dele, e não avalia o tamanho dele, acha que é superior. Compreende? Às vezes tem os alunos que hoje em dia no estado falam assim, mas o ex-presidente não tinha diploma de faculdade, eu também não preciso. Sim, mas o ex-presidente era um líder carismático de milhares, milhões de pessoas. É uma coisa. E você? Se você não comanda nada e nem não tem habilidade no bairro, você não é uma pessoa de eficiência no bairro, como que você vai fazer? Se equiparar. Mas só que o onipotente se compara com o maior e o melhor, entendeu? Sem ter feito nada, porque na verdade ele tinha trancado a matrícula no 3º ano de direito, ele tinha aprendido coisas de direito para usar para ele mesmo, então ele não trabalhava, não estudava, que é o problema hoje em dia na França, que a Zumara viu lá na França, que o ministro falou assim, nós estamos com um problema, aí tem a juventude que nem trabalha e nem estuda. E tem classe média, não faz nada. Estão entendendo? E o cidadão não fazia nada, mas era onipotente. Ele achava que era melhor que os outros. Quando ele não tinha dinheiro, ele trocava com uma senhora que pegava objetos, dava um certo valor, dava um dinheiro e falava, pessoal, se você... todo mês você vai pagar 10% da quantia que eu te emprestei. Uma agiota, que chama hoje aqui, né? Uma agiota. Então ele, de vez em quando, ia numa velhinha, num outro prédio, na outra rua, com coisa para trocar. O pai dele, uma vez, tinha dado a ele um relógio. Esse relógio que usa aqui,
de prata. Ele pegou esse relógio de prata e falou assim: eu vou lá penhorar lá com essa velhinha. Vou penhorar. E saiu do prédio escondido da senhorinha e foi lá com essa velhinha para trocar. É interessante como Dostoiévski, como autor, nos coloca esse primeiro encontro dele com essa pessoa que vai ser o centro de uma tragédia, né? Ele sobe, a mulher trabalha, a mulher mora e trabalha no quarto andar. Ele sobe as escadas, antes de chegar no quarto andar, no terceiro andar, há dois homens trabalhando, fazendo uma pintura de parede no terceiro andar. Ele sobe, vê os homens trabalhando, sobe, toca a campainha, aquela de... e aparece essa velhinha agiota, pequenininha, 1,50 m e pouco, cabelinho branco, aparentando muito mais idade do que tinha. E ela tira o ferrolho da porta, abre um pouquinho, põe o rosto para fora, e está lá o senhor Raskolnikov, alto, casacão, e olha para ela e diz: eu sou o estudante Raskolnikov. Eu já estive aqui no ano passado, estou trazendo uma outra joia para empenhar. A velhinha já abre a porta, o recebe, mais dinheiro, claro. E essas pessoas se aproveitam da necessidade dos outros para ganhar mais, cada vez mais, né? Mas é interessante que o Raskolnikov, ele aprendeu a ser um pouco sedutor. E ele pensou assim: já que eu preciso desse dinheiro, então eu vou falar com jeito com essa velha, com essa víbora. Ele pensava: é uma víbora, é uma mulher que não presta. Ele era bom, mas a mulher não prestava porque tinha um trabalho sujo, roubava as pessoas. E ele era uma bondade. Então, quando a velhinha fala com ele, fala: olha, eu sou um estudante, vim trocar. Fala: muito bem, o que você traz hoje? É interessante que mesmo caindo aos pedaços, essas pessoas que lidam com dinheiro, na hora que está falando de dinheiro, crescem. Parece ator pequeno. Tem um ator pequeno na televisão, no cinema, quando ele entra em cena, ele cresce. Essa velhinha, na hora que começou a falar de dinheiro, pois não, eu trouxe aqui a herança do meu pai, tá? Ela falou: eu dou tanto. Não, mixaria. O sujeito ficou bravo e falou assim: essa mixaria, essa porcaria, a senhora é uma lágrima. A velha. Aí ele ficou com medo de não pegar nem aquela mixaria, entendeu? Aí ele voltou: me desculpe. Falei: tem outra, aquele outro empréstimo que o senhor pegou, eu vou descontar desse aqui. E foi diminuindo o dinheiro dele. Ele saiu com quase nada. Mas essas pessoas, quando tem um pouquinho de dinheiro, mesmo sendo pouco, o que ele fez? Desceu no prédio, parou na primeira taberna que encontrou e já foi tomar umas coisas. É interessante que lá ele conhece um outro cidadão pomposo, com roupa meio estranha. É um sujeito que tinha trabalhado, era conselheiro municipal, uma coisa assim. Mas ele estava lá na taverna que ninguém estava suportando o sujeito. Vocês todos já devem ter contato com um bêbado, gente manguaçada, como diz. Você não aguenta a conversa. Se a pessoa tem um nível, ela se faz que é maior, ela conta mentira, né? Não fique lembrando dos parentes, não, que eu tenho um problema. Sempre que eu conto isso, eu lembro dos 4 parentes meus. Vocês não lembram, pelo amor de Deus. E a desgraça é que os dos melhores parentes bebiam pra caramba. Eu não sei que desgraça que era. E os mais sérios, santos, só causavam problema. Mas de qualquer maneira, na taberna encontra esse homem, que vai ser também uma figura interessante. Que ele diz que
está desempregado, que perdeu o emprego e tal, e estava tomando todas, já estava acabando com o dinheiro e já estava pedindo para alguém simpático lhe pagar mais uma, né? E eu tenho uma família aqui perto e eu tenho uma mulher agressiva. Aliás, todo pinguço diz que a mulher é agressiva, ou seja, lá também era assim. Mulher agressiva, sem paciência, você vai ter paciência com o pinguço. Mas de qualquer forma, o cara estava tão mal que o Raskolnikov vai levá-lo para casa, certo? Aí subiu lá no segundo andar, um prédio, aquele prédio cheio de gente pobre. Aí sobe, bate na porta, a mulher abre e vê o cidadão. Quando o cidadão vê a própria mulher, ele se ajoelha. Ah, pelo amor de Deus, não brigue comigo, é ajoelhado. A mulher ficou diante dele, ele assina a barriga da mulher. A mulher já aproveitou e, já que está ajoelhado, malhou o sujeito sem vergonha. E o Raskol aí, diminuindo o nome do Raskolnikov, o Raskol já estava até simpatizado com ele, mas não sabia a história. Por quê? Você acha que no bar as pessoas contam a história verdadeira do que faz em casa? Conta nada. E a mulher, pum. E arrastou o cara por aqui. Arrastou. Aí o rapaz ficou espantado, falando, como que a mulher faz um negócio desse? Né? Aí a mulher conta a versão dela, entendeu? A versão dela foi o seguinte: olha, o meu marido arrumou um emprego há um mês atrás. Compramos com o último dinheiro que eu ganhei passando roupa e lavando roupa, comprei um terno para ele. Ele trabalhou um mês e deixou de beber durante um mês. E sabe o que aconteceu? Há 5 dias ele não aparece em casa. Está aparecendo agora. Onde ele estava? Ele recebeu o primeiro pagamento e foi para a rua beber. Gastou todo o salário. Por isso que ela estava brava desse jeito, certo? Eu falei, ele é um monstro. O monstro da mulher, mas eu falei, ele é um monstro. E outra coisa, as crianças estão com fome. Apareceram as crianças no canto com fome. E a mulher cheia de roupa lá para lavar, e eu subi lá com o terno que eles tinham comprado e tal. Olha que interessante. O Raskolnikov deixou o homem lá e ficou com dó das crianças, pegou algumas moedas de prata e deu as últimas moedas para a dona da casa para comprar alguma comida. E foi embora. Um drama impressionante, né? Quando ele volta para casa, ele se esquiva da dona da pensão, tá, sobe, pá, e dorme. Porque esse pessoal gosta, à tarde principalmente, de tirar um cochilo, né? Então ele dorme. Mas ele começa a apresentar uns sintomas de mal-estar, porque a vida dele está muito fora dos trilhos. E ele começa a ficar bravo, ele começa a ter sonhos horríveis, agressivos. E num dado momento ele acorda, a Anastácia está limpando o quarto. Ele fala assim: senhor Raskolnikov, o senhor está mal, só precisa procurar ajuda. Mas eu já vou resolver isso tudo, eu vou trabalhar. Ela não acredita nisso. E ele fala que vai trabalhar, né? Aí ela diz assim: chegou uma carta para o senhor. Ele deu um pulo daquele sofazinho dele lá, afundado. Ele deu um pulo, ficou outro homem. O que era provavelmente essa carta? Carta da mãe com dinheiro. E já mandou a Anastácia embora.
vai comprar um salsichão para mim, que eu dei uns trocadinhos, vai comprar um salsichão, e começou a ler a carta. Essa carta é impressionante, né? Aí vocês vão conhecer de onde vem esses problemas também. Porque no primeiro momento você culpa a pessoa, fala, um filho desse. Mas vocês não podem se apressar com essas coisas. Inclusive nós que já temos uma certa idade, já temos filhos, temos esse costume de falar, eles que criaram só. Não, nós temos também uma parcela. Aí ele abre o envelope, olha para ver se tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem uma carta. A carta diz mais ou menos o seguinte: querido filho, tenho boas notícias para lhe contar e notícias ruins. É sempre assim. Você recebe carta do Nordeste, então? Eu recebo até uns parentes no Nordeste. Vem cada carta que eu vou começar pelas boas e depois passarei a contar as ruins. A sua irmã, Dúnia, já vou traduzir o nome para não ficar muito complicado. Dúnia, uma moça muito sensível, arrumou um emprego aqui na nossa cidade e foi trabalhar alegremente. O patrão, o novo patrão, sabendo de nossas dificuldades, fez-lhe um adiantamento. É problemático isso, entendeu? O novo patrão já achou que a pessoa tão fina, fez um adiantamento. E começou a haver alguns problemas depois, porque ele começou a falar certas coisas ao ouvido de sua irmã. Já pensou? E ele queria fazer algumas coisas com ela. Vendo? Olha o problema. E a mãe concordava. O dinheiro adiantado, a moça vai trabalhar, um patrão, daquele patrão bem sem vergonha, né? E o que era para ser, e ela já pegou uma parte desse dinheiro do adiantamento, já tinha mandado há 2 meses atrás para ele. Falei agora. A dona da casa, a patroa, viu aquilo e falou, vou acabar com essa palhaçada. A patroa tornou público esse assédio sexual do marido com a moça. Só que nesses lugares acontece o seguinte, o assédio sexual, a moça que não presta, né? A moça que se insinuou, usava decote, a moça não sei o que, e a coisa virou contra ela. Todo mundo falou mal dela na cidade, e mal da mãe, que a mãe é responsável, e não podia nem ir à igreja mais, não podia ir à igreja, todo mundo falando mal, o xixo, não sei o que, aquela coisa toda, não podia ir para a igreja. E a sua irmã ficou numa situação que todos falavam mal dela. Acontece, filho, que Deus foi providencial. Deus fez vir à tona a verdade, que o patrão dela não prestava, e não foi a primeira vez que fez isso com crianças e com crianças também, né? E reverteu a situação, né? E que a mulher, para se redimir, arrumou mais um dinheiro e deu para ela como recompensa. Olha só, e a mãe contando isso com a maior da boa vontade. Mas eu vou contar a parte boa agora. Mas não se engane achando que a parte boa é boa, hein? A mãe diz o seguinte: diante da situação toda, um parente da patroa, da ex-patroa, ficou sabendo do caso e veio à nossa casa propor casamento
a sua irmã. Não se preocupe, que trata-se de um senhor, uma boa pessoa. Ele é advogado e ele inclusive estava para ir para São Petersburgo para assumir um cargo político. E ele foi encantado com a sua irmã. Agora, só encantado, mas não é amor. Não se trata de amores. A sua irmã também sabe que não o ama, mas ela diz que por você ela vai se casar com ele e vai ser respeitada como esposa, e ele a respeitará como esposa e ela o respeitará como esposa. Olha que história meio esquisita, hein? E o que é melhor, ele como advogado vai abrir um escritório aí em São Petersburgo e diz ele que vai colocá-lo como auxiliar. Você poderá terminar a faculdade, você terá trabalho, só basta que a sua irmã se comporte. Para bom entendedor, o que é isso? E a mãe achando tudo com grande naturalidade. A senhora mandaria a filha da senhora? De jeito nenhum. Mas a mulher não via problema. E tinha um problema de idade também. O candidato a casamento não era muito velho, mas para aquela época era, né? Hoje, se falar que o cara tem 50 anos, o cara está novo ainda. Mas naquela época, 50 anos já estava para lá, mais para lá do que para cá, né? E a moça com 25, 24. Mas isso não é problema. Não é problema para ela, que não vai deitar com o cara, né? E o cara já não estava... mas a mulher era tão ladina que ela voltava a conversa falando: mas há umas moças aqui na cidade que eu acho simpático. Vocês veem a construção, a mãe, já pensou o senhor com uma mãe dessa? O senhor tem que chegar em casa e beijar a sua mãe, agradecer a sua mãe. Então, minha mãe queria ser boa demais. Por isso que é bom ouvir essas histórias. Você viu que o ser humano é capaz? Entendeu? E continuou a carta, uma carta longa de 4 páginas escritas. Fala assim, e ele quer adiantar esse processo, ele quer casar logo. A semana que vem ele já estará aí na cidade e vai falar com você também, e quer que nós imediatamente nos mudemos para a São Petersburgo. Eu até já pedi um dinheiro emprestado para o quitandeiro para pegar o trem. Parece um detalhe bobo isso, mas se ela a sogra teve que pedir dinheiro, ou seja, o cara que está querendo pegar a filha dela é assim, ó. É muquirana, não é não, irmão? Sim. Não mandou nem buscar a sogra Mas a sogra é muito boa, falou assim, mas também quando o Dúnia se casar com ele, não vai ter problema, porque eu não vou morar com eles, eu vou morar em outro lugar. Mas se ela me chamar, eu irei morar com ela. Se ela me chamar. O cidadão arrumou um lugar horrível para as duas. Não é falar mal, porque as mais honestas do país hoje em dia são as prostitutas, né? Era um lugar cheio de prostitutas, não sei o que, arrumaram um lugar para a moça ficar e para economizar dinheiro. E elas achando que iam levar vantagem com um sujeito desse. Vocês acham? O rapaz, quando leu essa carta, ficou com ódio mortal da mãe e desse tal de Lugin, que é o candidato a casamento com esse Lugin. Falou, esse casamento não vai acontecer de jeito nenhum.
O cara ficou, levantou com ódio e sem o dinheiro também na carta, hein? Mais ódio. E ele fala assim: acontece o seguinte, não haverá casamento. Sim, mas qual a força que ele tem para impedir o casamento? Ele não trabalha, não tem dinheiro, o sujeito trabalha, tem dinheiro, poder, tem tudo, e quer pegar a irmã dele. E ele diz que ele vai impedir o casamento. E a irmã com aquele olho, que ela gostava de dinheiro também. A mãe então, por isso que não queiram uma mãe dessa. A mãe de vocês é uma santa, vocês ainda brigam com ela. Quando fica, eu sei que tem gente que fica nervoso, briga com a mãe e fala coisa horrível. Mas não pode, não pode. Aí, não vai casar, mas ele não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer. Ele não tem poder, ele não tem como impedir o casamento. E a coisa vai acontecer na semana que vem. Entendeu? Na semana que vem. E ele com ódio da mãe, olha só o conjunto de ódios. Ódio da mãe, ódio do futuro cunhado, ódio da mulher que empresta dinheiro a juros a 10% ao mês. E vocês sabem para onde que o ódio dele se desviou? Mais para essa velhinha que empresta dinheiro. Falou assim, uma velhinha dessa com tanto dinheiro, e ele tinha visto a velhinha mexer no baú, com tanto dinheiro, uma porcaria dessa, para que dinheiro na mão de uma pessoa dessa? E outra coisa, é má, era uma pessoa má. Ele ficou guardando como ela olhou no meio dos olhos dele. A velha cresceu no dia do empréstimo lá. Ó, então procura outro lugar. Procura outro lugar. O sujeito teve que se humilhar, pegou o dinheiro. Então ele dorme, sonha com coisas horríveis, chuta as muambas dele lá. A Anastácia chega lá e fala, mas que estado está esse rapaz? Dá aquela sopa lá de salsichão, ele toma a sopa e fala, deixa que eu vou resolver o meu problema. Ele tinha o problema no casamento da irmã, da vinda da mãe para a cidade. Ele não tinha contado tudo para a mãe como ele estava. Ele mentiu para todos. Então o que aconteceu? Ele começou a ter umas ideias de matar a velhinha, pegar o dinheiro. Afinal, para que tanto dinheiro na mão daquele ser humano insignificante? E um cidadão como eu, sem dinheiro, com essas roupas. Só que para matar alguém, mesmo naquela época, não era fácil. Ele teve que planejar o assassinato. E ele pensou assim, eu vou pensar em todos os detalhes. Eu vou pensar em todos os detalhes. E de tanto pensar, a ideia vai embora. Às vezes nós fazemos isso, né? Vamos pensar num problema que a ideia vai embora. A ideia ficava cada vez mais forte. E ele querendo afugentar a ideia de roubar a mulher. Mas olha o azar também, hein? Ele sai à rua novamente, e na rua tem uns estudantes comentando sobre a velha, que tinham deixado o objeto para a velha de ontem roubou. Eles... Olha o azar, ele acreditava em coincidências. Ele conversou com outro vendedor de rua. O vendedor de rua estava conversando com a irmã da vítima, que será a vítima, Lisavieta, chamada. A Lisavieta, irmã da mulher do dinheiro, era uma semi-escrava. Ela limpava toda a casa, saía com horário marcado, não podia comprar coisas para ela, e a velha assim, ela era nova, era a irmã mais nova da família, né?
A mais velha estava bem velha e ela nova, mas escravizada. O que estão falando o vendedor de rua? Dizem, Dona Lisa, a senhora vem aqui amanhã, às 8 horas, que uma família vai estar vendendo vestidos por preço baixíssimo, eles vão mudar. E a senhora, como gosta dessas coisas, ela vem e compra. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Mas 8 da noite. A mulher é quase escrava lá, irmã. Tem, ainda hoje tem isso de irmã escravizar a outra? Tem? Mas é assim. Ele escuta 20 horas, vem às 20 horas. O que acontece dentro da cabeça patológica dele? Amanhã, às 20 horas, eu sei onde vou. Só que é difícil cometer esses delitos, né? Aí o que aconteceu? Veio para casa, dormiu, sonhou, odiou, fermentou o ódio. No outro dia de noite, ele falou, só que eu preciso de um instrumento para executar esse crime. Ele pensou numa machada, numa machadinha, que naquela época era muito comum. Todo mundo tinha na cozinha uma machada. Cortava frango, cortava porco. Quando tinha porco para cortar, pobre não tinha, né? Ele olhou na cozinha, a Anastácia tinha uma machadinha. Muito bem, eu vou me preparar. Pegou o casacão, aquele casacão russo, né, que ele tinha, fez um arranjo para colocar aquela machadinha dentro do casaco, para ninguém ver. Ele tinha que andar uns 400, 500 metros, ele fechava, ninguém veria aquilo. Tinha que subir o prédio, ninguém podia desconfiar, sabe? E principalmente no prédio dele, ninguém podia ver ele pegar aquela arma. Só que quase ele foi salvo da coisa. Quando ele foi pegar a machadinha, a Anastácia levantou lá e veio para a cozinha. Ele ficou lá. Sentou e ficou. Ele falou, e agora? E o horário, e o relógio. Aí eu falei, não é possível, eu tenho que fazer o... Ele desceu, sem ninguém ver. O porteiro tinha casinha, sabe aquela casinha de zelador? Tem tudo que é tranqueira. Ele olha, machadinha. Beleza. O porteiro saiu para dar uma voltinha. Todo porteiro faz isso, né? Saiu para dar uma voltinha, saiu para ele, pegou a machadinha, caiu na rua. É dramática essa cena porque o cidadão com a machada, com a intenção de cometer um crime, ele tem todo tipo de conflito. Porque primeiro que a pessoa não está acostumada a matar ninguém. Segundo, a pessoa dá a razão, mas não tem. Tirar a vida de uma outra pessoa não é uma questão de decisão. E ele, lembra que eu falei Riscol? O Riscol é cindido, é dividido entre o bem e o mal. Ele tinha coisas boas e coisas más. Então fica aquela briga dentro dele, né? Mas ele fala, não, aquela miserável não merece o que tem. E eu, com toda essa sabedoria, não mereço a situação que estou. Lá no outro prédio também, o porteiro estava onde? Tinha ido no bar tomar uma. O porteiro foi ao bar. Ele subiu. No terceiro andar, tinha os caras que estavam pintando a casa, estavam terminando o dia. E estava terminando o serviço, ele subiu. Mas a engenharia para cometer o crime não é fácil. Se ele esteve há 2 dias lá, o que ele estaria fazendo outra vez? Né? Se bem que ele tinha dito que ia trazer uma cigarrilha de ouro que o pai tinha dado. Mas é meio estranho. Por que você não trouxe logo os 2 objetos? Só trouxe um. Depois vem no outro dia e
bate lá na campainha, a velha, que está sozinha, a irmã tinha ido lá comprar os vestidos, a velha abre o ferrolinho, ela demora para fazer isso, né? Mas pelos vistos, vinha cliente a toda hora, né? E dinheiro, diz que não tem hora para receber, né? Ele escutou o ferrolinho, tic, 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 e a velhinha afastou 1 palmo da porta. Ele falou assim: o senhor, assim, como eu disse, eu estou trazendo a cigarrilha, mas o assassino frio é uma coisa, o assassino de primeira viagem, ele sempre denota alguma fraqueza. Ela nota que ele está meio avermelhado, que ele... e foi empurrando a porta, e ela não abriu a porta ainda, ela segurava e o sujeito empurrava, e ela ficava em dúvida se ia deixar ele entrar ou não, porque ela ficou com medo, e a atitude dele não era mais a mesma atitude do outro dia, ele já estava se impondo, e ela se encolhendo, e ele empurra. Mas o que o senhor quer? Sim, eu vim trazer. E ela foi se afastando. Quando vê, ela está no meio da sala, sob o poder dele. E fala: mas afinal o que o senhor veio fazer? Mas eu não falei para a senhora, eu estou com a cigarrilha. Tira a cigarrilha. A cigarrilha está toda enrolada e amarrada com um barbante. E ela tenta abrir para ver o que era, não conseguia. Aí ela consegue desvencilhar aquilo, aí vai até a janela para ver a peça. Quando ela começa a ver, ela vê, é uma peça interessante, que era do pai. Aí quando ela volta, ela se volta, ele já tinha sacado a machadinha, e com as 2 mãos, foi tão surpreso o ato, que ela nem se defendeu, porque normalmente a vítima, ela não conseguiu nenhum gesto, ela foi abatida com a mãozinha assim, e o sujeito partiu o crânio dela, ela cai, e agonizante, né? Que é uma pancada muito forte, e partiu totalmente o crânio dela, e aquele sangue, ela cai de costa, né? O sangue começa a correr pelo pescoço. Ele nota aí o que ele fez, hein? Mas não tem volta, hein? Não tem volta. Aí, o que ele precisa fazer agora? Ter sangue frio para pegar a chave, abrir o cofre, pegar o dinheiro e sair. E para sair de um prédio desse? Ele pega uma chave, ele observava essas coisas, ó, a velhinha com a chave, foi lá no baú. Mas ele é muito inteligente, porque essas pessoas são muito inteligentes, por mal. Não, mas as joias raras, o dinheiro não deve estar aqui. Porque ela viu que a velhinha pegava o bem e colocava nessa... Não? Voltou, descobriu outra chave, era de um cofre que estava debaixo da cama dela. Aí ele abre, lá tem ouro, tem prata. O rublos, que é o dinheiro russo, né? Rublos. Um monte de dinheiro russo, aquelas notas de prataria, né? Ele começa a pôr nos bolsos. E a coisa vai caindo. Mas é interessante, ele cometeu todo esse ato, ele deixou a porta sem chave e sem ferrolho. Porque a coisa aconteceu com uma rapidez tão grande, ele não se deu conta, né? Aí o que ele teve que fazer? Pegar o que era possível, colocar nos bolsos e começar a sair. Quando ele está para sair, ele escuta um barulho. Quando ele olha para a sala, a dona Lisaveta, a irmã, tinha voltado antes. A irmã viu a velhinha, a irmã caída, estava paralisada.
Paralisado. O assassino que mata um, mata dois, certo? Machadada na irmã, as duas. Depois ele precisa se controlar. Ele precisa pegar essa machadinha e devolver no lugar lá, certo? Senão a turma desconfia, sumiu aqui. A mulher foi morta a machadinha, tem que devolver bonitinho lá, certo? Lavou na cozinha, tudo bonitinho. Tá? Pôs de volta no paletó. Quando pôs ele no paletó, bate na porta. Começa a bater na porta. E um cliente provavelmente, né? Aí ele fica com medo. Falei, como eu vou fazer agora? E o cliente insistia em mexer no trinco e não abria, e a velha não vinha atender. Ele ficou desconfiado. Falei, eu vou buscar o porteiro, vou conversar com o porteiro. Desceu para buscar o porteiro. E é interessante que esse cliente chamava a velha e forçava a porta. Ele notou que não estava fechada a chave. Quando ele forçava só em cima, é que, ou seja, aconteceu alguma coisa aí, e o que aconteceu está lá dentro. Essa é a teoria da polícia, certo? A coisa aconteceu, está lá dentro. Quando esse cidadão desce para ir atrás do porteiro, ele se aproveita, se aproveita e desce. Quando os dois sobem, o cliente e o porteiro sobem, ele já desceu. Ele escapou. Os bolsos cheios de joias. Ele escapou e foi para casa. Aí teve que pôr a machadinha no mesmo lugar. Esperou o porteiro ir fumar lá fora. Fumavam pra caramba. Aparentemente estava tudo certo. Subiu as escadas já às 9 horas, 9h30. Subiu as escadas, guardou o dinheiro num buraco da parede do quarto dele. E deitou-se. Foi uma noite angustiante, porque ele sonhava com matando a mulher. Ele sonhava matando o pessoal que bateu na porta. Queria ter que matar também quem bateu na porta. E a febre. Ele ficou tão ruim que no dia seguinte Anastácia chamou um amigo dele, amicíssimo dele, chamado Razumiquim. Razumiquim veio e viu aquele rapaz em frangalhos e chama o médico e vai pagar com o próprio dinheiro a visita do médico. E o médico vem, dá um remédio para ele, e ele tem febre, mistura os remédios, ele está num estado lastimável. E interessante que o médico comenta com um amigo dele: Senhor Razumiquim, o senhor soube do que aconteceu na cidade? Ele falou, não. Lisaveta e a irmã, a machadadas, e o sujeito em delírio ali, escutando essa história e com medo já da polícia vir atrás dele, porque sempre um detalhe fica para trás, né? E o que acontece? Anastácia entra no quarto e fala assim: Senhor Raskolnikov, o senhor, quando melhorar, o senhor precisa ir à delegacia. Aí que ele piorou, porque como que me descobriram? Mas de qualquer forma ele ficou frio, né? Quando ele melhorou com os remédios e tal, ele falou: ó, eu tenho que ir lá, eu vou confessar o crime. Eu vou dizer logo, porque senão esse pessoal vai me torturar, eu vou dizer logo. Só que no caminho, aquele conflito, né?
Mas só que eu merecia aquele dinheiro. Aquela velha insuportável não podia ter tanto dinheiro. Eu não vou confessar. Para a sorte dele, quando ele chega no comissariado de polícia, sabe o que era? É que a dona da pensão tinha botado ele no pau. Tinha ido no juiz e falou: ele não me paga 3 meses e não sai. Ele não paga e não sai. O juiz mandou para o comissário chamou e falou: e era isso. Ai, respirou. E a coisa começou a melhorar para o lado dele. Ele começa a escutar os policiais entrevistando um suspeito. Tinha um tal de Nicolai, um dos sujeitos que estava trabalhando na pintura, estava sendo pressionado pela polícia e apanhando, que era o suspeito principal. Ele falou: ótimo, já tem um pobre coitado. É sempre assim, hein? É o pobre coitado, ele já vai ficar no meu lugar. Esse pobre coitado que se dane, eu não mereço estar preso. Aliás, eu tenho grandes coisas para fazer. Sabe o que tinha acontecido com esse coitado? Ele, quando desceu do prédio, o Raskolnikov tinha derrubado umas joias pelo chão. Ele achou, pegou uma joia, foi no botequim, trocou em pinga, em vodka. Aliás, toda a história é só pinga, vodka, você já viu? Ele bebeu toda. Então, quando ele foi à polícia, porque o dono do boteco ligou para a polícia e falou: tem um cara aqui, aconteceu o crime, tem um cara aqui que trocou uma joia comigo, deve ser um assassino. Lógico, quando ele foi interrogado, ele começou a apanhar, aquela coisa, ele estava no fogo, e confessou o crime. Quando o Raskolnikov vai para a delegacia, já está no processo final de acariação, tá? Mas a coisa não termina assim, certo? Ele volta para casa, mais sossegado, assinou uma promissória para a dona da pensão, a perder de vista. Ele fez um acordo lá: vou pagar sim. O senhor pretende pagar essa dívida? Sim. De que forma? Em 10 vezes, sem juros. Aí, tá. O juiz sempre faz isso, o comissário, vai embora. Ele assinou, está resolvido, correto? Aí, ele está conversando lá com o amigo dele, que vem saber como. Falou assim: olha, está tudo certo, né? E está resolvido. Agora eu tenho uma preocupação, porque eu conheço essa senhora que foi assassinada. Eu a conheço e tenho objetos empenhados com ela. Agora eu estou com medo de ser um suspeito. Esse amigo, Razumikin. O Razum em russo é razão, é um sujeito sensato. Mas ele vai fazer cada sensatez tudo ao contrário. Porque ele fala assim: bem, mas eu conheço o juiz, instrutor desses processos. Inclusive é meio parente. Quando o sujeito é famoso, você é meio parente, entendeu? Não era parente, era longe, mas eu posso ir falar com ele, para você não ser entrevistado lá no meio dos suspeitos, porque ele deve chamar uns 8, gente que está por aí na cidade que esteve nessa semana lá. E a coisa, bem, eu vou recuperar os meus bens, a mulher está morta, não vai precisar pagar para ninguém, eu pego de volta o relógio, o anel da irmã, aquela coisa toda. Parecia que estava tudo indo para o lado dele, né? Só que tem um problema. O amigo marcou com um quase parente, só que esse quase parente é um sujeito que tem uma experiência com crime, com criminosos muito grande, chamado Porfírio Pietrik. Esse Porfírio é um policial, um juiz que foi policial, ele entende de gente, né? E aí que o autor usa esse personagem para mostrar como se chega a um assassino,
Como faz um assassino confessar, né? E chega o Razumiquim e o Raskol para falar com o juiz, animados. O Raskol Nikop, para parecer descontraído, ria. Contava o caso para o outro e ria. E entraram na sala do Porfírio alegres. O outro era inocente, mas o assassino estava manipulando o outro. Porque o assassino cruel, ele manipula os outros. É óbvio. E manipulando o amigo. E o Porfírio, sujeito baixinho, olhar penetrante também, ficou observando aquilo e não falou nada. Falou, pois não. Nós estamos aqui porque o meu amigo conhece a vítima, empenhou algumas joias e não quer ter problemas. E seria bom conversar com o senhor. O juiz falou assim, eu não vejo problema, principalmente porque já temos o assassino. E o outro fazendo que não sabia de nada, né? Aquele que estava lá, o Nicolai, que tomou umas bebidas e matou a mulher, ele e o amigo sumiu. Mas ele está aqui, está preso. Então, para mim, não tem problema. Eles ficaram à vontade. O Raskol ficou à vontade. Tem um pobre e culpado. E ele com o dinheiro lá. Isso não é fácil, hein? Isso não é fácil. Só que tem o seguinte: o juiz e comissário de polícia, ele diz, você passe na delegacia, passa lá no comissariado, amanhã, e faça um pedido do próprio punho desses objetos, que eu lhe devolvo. Não há problema algum. Pois não, o senhor quer um pedido formal? Eu como advogado? Não. O senhor como estudante de advocacia e que não frequenta o curso, mas faça um pedido próprio. Entendeu? Já foi dando umas brecadas desse jeito. E é interessante que há um outro episódio, uma outra parte importante que nós vamos ver ainda, que aquele cidadão que ele leva para casa, que a mulher bate, tem 3 filhos e uma filha do primeiro casamento. Uma moça chamada Sônia, que é uma prostituta. Ela foi trabalhar para os irmãos não morrerem de fome. E que ele acaba conhecendo essa Sônia em razão da morte do pai dela, que ele é atropelado por uma carruagem, e ele acaba conhecendo a moça e começa a ser confidente dessa moça. E ele, com aqueles conflitos todos, ele vai até a casa dessa moça e começa a falar que tem uma coisa muito grave no coração e que só ela que gosta dele que poderia, né? E a moça, muito boa, lê a Bíblia. Aí a moça contou uma passagem de Lázaro, né? E da ressurreição de Lázaro. Então ele gostou daquela história, porque o psicopata, ele usa tudo em favor, não é assim? Ele falou assim para Sônia: Sônia, não pode acontecer o mesmo comigo? Eu ser perdoado? Eu cometi esse assassinato, eu não posso ser perdoado? Ela rigorosamente falou assim: você poderá ser perdoado desde que você confesse e prove que nunca mais vai fazer algo assim. Então Jesus pode te absolver. Ele não esperava isso. Ele esperava, como a maioria dos cristãos e não cristãos, de ser absolvido só pelo arrependimento, né? Só que o Cristo falou: você tem que se arrepender, mas tem que mudar de atitude, senão você vem amanhã outra vez com o mesmo problema. Você mata outra pessoa e vem aqui pedir perdão, não é assim? Então você tem que mudar de vida.
Então, ele teria que ou confessar, ou sumir do país. Ele poderia ir embora, ele poderia sumir do país, e não podia fazer isso, né? O outro dia tem em casa, quem chega? Porfírio. O Porfírio, o policial, o comissário, o juiz, vem conversar com ele e diz: mas o senhor aqui? Sim, eu estava passando pela rua e decidi conversar com você. Ah, mas eu tenho algum... Não, nenhuma suspeita. Você já tem o suspeito, já está preso? Eu falei: mas aquele lá, eu vou dizer uma coisa para você. Aquele suspeito é um caso mal colocado. A gente recolhe o sujeito. Para o assassino verdadeiro ficar à vontade. E tem um outro assassino que se apresentou. Até hoje em dia acontece isso. O outro assassino era um artista frustrado que trabalhava na rua. Ele, como estava sumido assim, ele não tinha sucesso em nada, ele falou: eu vou me apresentar, eu digo que eu matei, eu saio nos jornais. Olha que ideia. O cidadão chegou lá, se apresentou e falou: eu matei ela. E contou todos os detalhes. Mas aqui acontece também. Toda vez que há um crime bárbaro em São Paulo, aparece alguém que conta com todos. Mas esse detalhe é o seguinte: o cara leu no jornal. Ele falou: então, tem o Nicolai e um outro, mas eles não mataram. O cidadão ficou apavorado. Ele volta a ser suspeito, certo? E então o Porfírio diz o seguinte: eu vou dizer para você por que eles não mataram. O artista fracassado só queria aparecer nos jornais. O outro era um pobre coitado que estava bêbado. Ninguém vai levar a júri esses casos. Mas o assassino conhecia a vítima. O assassino conhecia a vítima. Quando o cliente e o porteiro subiram, notaram que a trava em cima estava fechada. Isso quer dizer o seguinte: o assassino estava lá dentro. E se o assassino estava lá dentro e fechou, é que ele conhecia a vítima. Portanto, era alguém que conhecia o ambiente, precisava de dinheiro, e alguém nervoso, com a índole má. Deve ser má. Frio. Só que ele pensou que conseguia ser frio o tempo todo. Mas ele não vai conseguir. Porque o sentimento de culpa, né? E sempre deixa um rastro. Então, esses dois coitados vão ser liberados amanhã. Amanhã eu estarei no encalço do verdadeiro assassino. O sujeito bambeou, quase caiu. E o Porfírio falou: mas eu vou dizer uma coisa: se for o senhor o assassino, mas eu sou suspeito. Não, o senhor não é suspeito. Eu estou dizendo, se fosse o senhor o assassino, o senhor teria duas possibilidades: declarar o crime, dizer que matou as velhas, e por quê, e onde está o dinheiro, onde estão as joias, né? Então o senhor teria que fazer isso. Ou então o senhor teria que sumir do país. O senhor some do país e ninguém fica sabendo de nada. Mas eu pessoalmente acho que se fosse o senhor deveria se entregar. Ele desconfia e diz assim: olha, eu como estudante de direito, eu aprendi na faculdade que se o senhor tiver uma suspeita sobre mim, o senhor que faça a denúncia formal. Não venha com essa conversa fiada, dando bronca no onipotente sujeito. É suspeito, matou, sabe que matou, e ainda dando bronca no
Eu falo, não, mas não estou dizendo, eu só estou dizendo que você devia se entregar pelo seguinte: você se entregando, o processo corre suave. Nós vamos ajudar o Senhor. O Senhor fez muitas coisas na cidade. Nós vamos atenuar a pena do Senhor. Agora, se o Senhor for para o tribunal preso, algemado, aí nós não vamos poder ajudá-lo. E o homem ficando nervoso, hein? Nervoso. Falou assim, ó, ademais, se o senhor cismar de se enforcar, que às vezes a pessoa quer se enforcar para se livrar, por favor, deixe um bilhete confessando o crime, para resolver legalmente esse problema. Mas o senhor está... Então, o senhor, eu quero... Não, eu só estou falando em hipótese. Mas se o senhor for se entregar, faça isso. Se for se matar, faça aquilo. Ele vai sendo cercado de tal forma, vai piorando, ele vai precisando do médico, ele vai tendo febre, ele vira um hipocondríaco, 8 cruzes. Ele precisa de remédio e apavorado. A namorada, né, que começa a namorar com a Sônia, diz que ele tem que se entregar. O outro já cercou ele. E está para chegar o candidato a cunhado. A mãe já está na cidade, lá naquele muquifo e tal. E ele com aquele monte de dinheiro guardado. Agora, o sujeito deu aquele monte de dinheiro. E como ele vai sair com esse dinheiro? Ele pode gastar? Não pode gastar, certo? Mas ele falou, ó, qualquer hora esse Porfírio manda fazer uma revista aqui. Aí pela madrugada ele tirou o dinheiro de lá e levou para fora da cidade e botou debaixo de uma pedra. Nem olhou o que tinha dentro. Aí você tinha dinheiro em prata, rublos. Botou do mesmo jeitinho lá e botou uma pedra em cima. Uma pedra pesada. E voltou. Aí tem o problema da mãe, o problema do cunhado. O cunhado, agora ele não precisa mais de dinheiro. Outra coisa, a irmã ficou sabendo que a mulher do fulano que assediou sexualmente a ela deixou uma herança, 3.000 rublos para ela. O dinheiro dela é dinheiro dele, certo? Então não precisa do Lugim mais, né? Não vamos precisar do Lugim. Vamos. Mas o Lugim, quando foi desbancado, virou o capeta. Ele falou assim, vocês querem me fazer palhaço? Eu quero ser recompensado pelo dano moral. Tem isso, Luciano? Dano moral. Vocês me enganaram. Eu não tenho gasto, eu paguei hotel. Eu quero meu dinheiro de volta. E começou a se mostrar como era terrível esse sujeito, né? E foi um problema desgraçado. Olha, o Razumiquim falou assim, olha, Rascol, vamos abrir um negócio nós, eu, você e sua irmã. Eu falei, eu quero casar com a sua irmã. Vamos abrir um negócio nós três. A gente pega o dinheiro dela. Olha, todo mundo já põe a mão no dinheiro da mulher. A gente pega o dinheiro dela, eu ponho mais 100 rublos, você entra com o seu intelecto, a gente abre um negócio. Sem saber, nenhum dos dois, que o cidadão traz um crime hediondo nas costas. E ele fala assim, eu não me animo com isso. Não diz o que é. Só sei dizer o seguinte, a mãe ficou doente, tiveram que tratar da mãe, o Lugim foi embora. Eles não abrem o negócio. E o Porfírio pressiona de tal forma o cidadão que ele vai ao comissário de polícia e se declara o assassino cruel das duas pessoas. Certo? Foi um crime extremamente cruel e ele está lá para se entregar. O que acontece?
como o Porfírio falou. Ele se entregou, falou onde estava o dinheiro, falou que sofreu muito na cidade, portanto tinha um motivo para fazer isso. E tá. O Razumiquim, o amigo dele, por isso que eu falei que era, arrumou um monte de gente que o Rascol tinha ajudado. Ah, teve um incêndio não sei aonde. Ele ajudou, tirou as crianças do... Ele ajudou o enterro do ex-conselheiro municipal, que era essa família aí. Ele não sei o que. O julgamento estava de tal forma, andando para uma situação, que o povo que conhecia a Lisaveta, ela falou, vão soltar, já vão soltar. Uma outra pessoa falou assim, se ele ficar preso aqui em São Petersburgo, daqui 3 anos ele está na rua. Estava indo assim. E testemunhas, tudo a favor do sujeito. Porque aí vale a questão de classe, certo? Ele tinha fundado socialmente, mas os do dinheiro se identificaram um estudante com um futuro brilhante. Não era qualquer um, certo? E ele está quase para levar melhor no julgamento. E as pessoas mesmo assim ficam atônitas. Elas falam, nossa, o juiz deu 8 anos. 8 anos de prisão para duplo assassinato. E vocês sabem qual foi o que os defensores apresentaram? Para vocês não acharem que hoje em dia é diferente? Disseram o seguinte: o estudante de boa família, ele cometeu os assassinatos num ato passageiro de loucura. Ou seja, ele só naquele momento deu uma loucura nele e ele cometeu os crimes. Mas que era uma pessoa de família boa, de índole boa, como todo mundo atestou aqui, e ele confessou tudo o que fez. Ele confessou. E outra coisa, ele não usou o dinheiro. O dinheiro que estava lá debaixo da pedra, lá estava em totum, todo. Ele não usou. Ele não estava precisando mais, já tinha dinheiro da irmã, entendeu? Mas aquilo, no julgamento, não vale os fatos, não é isso? É isso, os fatos. O fato era esse. Como que, se ele fosse um ladrão comum, ele teria pego o dinheiro e ido embora. Mas não, estava lá. Inclusive tinha 317 rublos. Intocável. Tudo a favor dele. A favor, a favor, a favor. Né? Agora, será que esse trabalho do Porfírio também foi bem feito? Será que o Porfírio devia ajudá-lo? Não, né? O Porfírio fez aquela pressão toda aquela engenharia para o cara se... o Porfírio explicou até aquele lance do trinco. Falou, o assassino perverso escutou gente do lado de fora e manteve silêncio. Os visitantes forçaram a porta e sentiram que só estava fechado em cima. Portanto, conhecia as vítimas. E o sujeito não aguentou e foi se entregar. E o juiz, pimba, 8 anos de reclusão. Parece que o mal venceu, certo? Ele vai para a prisão ali na cidade, daqui a pouco está na rua, em 3 anos está na rua. Só que o juiz escreveu embaixo: onde cumprir a sentença? Na Sibéria. A Sibéria, antes de vir para cá, eu estava vendo qual a temperatura da Sibéria hoje. 42 graus negativos. A Sibéria mandava os prisioneiros da União Soviética lá para a Sibéria. Estava vendo um vídeo da Sibéria. O cidadão ferveu água e jogou água pela janela do 3º andar. Quando chegou no 1º andar, a água tinha congelado. Só para vocês verem para onde que o juiz mandou o cidadão. E era assim, mandava para lá.
A família ia uma vez, nunca mais ia, porque tinha que tomar um trem com várias horas de percurso, nunca mais ia. Só essa Sônia foi atrás. Por isso que vocês falam assim, mas tem mulher, hein? Tem cada mulher. Porque ele não amava de verdade essa Sônia. Porque um cidadão desse não tem capacidade de amar. Ela era uma coitada, era uma carente. Por isso que pessoa carente é perigosa, ela sofre cada coisa. É perigoso ser carente, né? Aí ela se mudou para lá, fazia coxinha, bolinhos, vendia, tricô, né? Mas só que ela também tinha uma certa perversidade. Ela era a melhor pessoa da história, mas ela achava que ia salvá-lo com a Bíblia. E o cidadão começou a ficar novamente irritado, não queria saber da presença dela, e ela achando que ia recuperá-lo. Agora, será que ela o recuperou? Bem, segundo Dostoiévski, essa seria outra história. Nós vamos contar hoje, tá? Obrigado para todos pela presença. Espero ter entendido. Muito obrigado. Uma das histórias contadas no mundo inteiro, compreendida e incompreendida, mas que fala sobre o lado perverso do ser humano, né? E que nós também convivemos com isso todos os dias, e nós mesmos temos nossas perversidades, mas só que nós não chegamos a cometer delitos desse tamanho, certo? Muito obrigado pela presença e até uma outra oportunidade.